Oi, gente. No último vídeo eu falei um pouco sobre o que é a LAUSP. Provavelmente ao longo dos vídeos vocês vão perceber que eu vou ir e voltar várias vezes com as coisas, porque eu não tô fazendo roteiro pra nada disso, eu tô falando tudo que vem da minha cabeça. Então, né, vamos seguir. Então, a LAUSP, ela tem alguns conselhos e, na verdade, são os poderes da LAUSP, né? Então, quando você vai lá no regimento, ela tem várias pequenas partes que é uma forma de como ela se organiza. Ela tem a diretoria executiva, que são as pessoas que normalmente se chamam de LAUSP, embora a LAUSP seja todo mundo, que são as pessoas que são responsáveis por fazer todo esse operacional funcionar. Atualmente a LAUSP está se remodelando nessa questão organizacional, então eu confesso que eu não lembro exatamente os cargos que estão na gestão atual, mas tem presidente, tem o diretor-geral de esportes, que ele tem algumas funções de fazer, por exemplo, as reservas de quadra, ele vai organizar os campeonatos, tem o pessoal de patrimônio, tem a tesouraria que cuida do financeiro dos campeonatos, que é uma parte muito delicada. Tem também uma coisa importante que nem todo mundo sabe, né? Tem uma pessoa na LAUSP que é responsável também por fomentar as seleções USP, porque elas são da LAUSP, né? Quando a LAUSP fica com cara de atlética, né? Ela tem os seus times, que são a junção de todo mundo. E eu vou falar um pouco sobre cada um desses tópicos depois também. E a LAUSP tem, além dessa diretoria executiva, ela tem alguns órgãos que são esses órgãos de poderes, que são o Conselho de Presidentes, o Conselho Fiscal e a Comissão Disciplinar. Vou falar primeiro da Comissão Disciplinar. A Comissão Disciplinar é como se fosse o júri da LAUSP, assim, o tribunal da LAUSP. Basicamente, ela é responsável por julgar todas as infrações que acontecem nos campeonatos. Então, toda vez que tem uma denúncia, né, que é encaminhada ou via relatório do representante ou que algum atlético ou algum atleta encaminha essa denúncia para a LAUSP, a LAUSP reencaminha isso para a comissão disciplinar e a comissão disciplinar avalia o caso, né, interroga o pessoal, conversa com todo mundo e julga com base no que já existe, já aconteceu do Tribunal da Justiça Desportiva, né, já tem várias regras desse tipo, né, e toda entidade esportiva tem, e aí a comissão disciplinar usa a base dessas outras entidades, né, do esporte e os próprios regulamentos da LAUSP, né, e quando existe alguma brecha, algo que não foi tratado, que não entrou no escopo até agora, né, não tem nada que instrui, essa comissão disciplinar encaminha esses casos para o Conselho de Presidentes, porque o Conselho de Presidentes, ele é como se fosse um legislativo da LAUSP, assim. Ele basicamente cria todas as leis, todas as regras que vão se aplicar para a LAUSP. E essas leis são votadas e propostas pelas próprias atléticas e a única coisa é que existe umas pessoas que não são nem da diretoria executiva nem das atléticas que presidem uma mesa que organiza essas reuniões, né? O Conselho de Presidentes, ele é a assembleia da LAUSP. E aí ele faz tudo isso. Ele é o órgão máximo de poder da LAUSP, então ele é o mais importante, e ele é aberto. Ou seja, tipo, se você é uma pessoa normal, você pode ir assistir uma reunião do Conselho de Presidentes, independente de quem você seja, se você tiver interesse. Você não precisa ser da Atlética. A única questão é que para você falar na reunião e você poder votar e propor as coisas, você normalmente tem que ser de uma das atléticas. Assim. Para votar, você precisa ser. As atléticas entregam um ofício com uns nomezinhos, que conforme a LAUSP instrui, que são as pessoas que podem representar aquela atlética nessa reunião, nesse conselho. Então, eles têm essas duas entidades que trabalham em conjunto, dando toda a base teórica do que a diretoria executiva vai aplicar, porque ela executa, né, o que o Conselho de Presidentes propõe. E a comissão disciplinar julga os casos de infração disciplinar. Isso não é só questão de esporte, mas muita questão relacionada à torcida. Tudo que diz respeito aos valores do esporte, ou ofende alguém, ou agride alguém, normalmente é encaminhado para a comissão disciplinar. Dando continuidade que a bateria da câmera tinha acabado. O outro órgão que eu estava falando, né, é o Conselho Fiscal. O que o Conselho Fiscal faz? Ele, basicamente, fiscaliza a questão financeira da LAUSP. Então, ele trabalha em conjunto com o tesoureiro da LAUSP para ver se as contas estão encaixando, se os preços que as atléticas estão pagando estão justos e, principalmente, às vezes
ele fiscaliza basicamente a prestação de contas, mas às vezes o Conselho Fiscal pode ajudar o tesoureiro a resolver algum tipo de problema também que esteja acontecendo financeiramente. Não é função propriamente dita do Conselho Fiscal da forma como ele é proposto, mas acontece deles tentarem ajudar nessa questão de problemas financeiros, assim. Essencialmente porque, embora as pessoas não saibam, é muito comum a LAUSP estar em dívida por inúmeros motivos. Em 2016 teve uma grande crise na LAUSP porque a gente teve um problema de relação com a pró-reitoria de graduação, e nesse ano a pró-reitoria iria bancar as despesas da LAUSP, e aí teve vários problemas em relação a isso, e o resultado foi que essa parceria foi desfeita e a LAUSP ficou com uma dívida de mais de R$100 mil em 2016, e aí quando eu assumi em 2017 a dívida era de uns 70 mil ainda. E aí a gente pagou essa dívida, a gente fez novas dívidas porque os campeonatos deram prejuízo, principalmente a Copa USP e a Copa USP de atletismo, mas a gente conseguiu pagar tudo. Só que às vezes a USP entra em dívida também por causa de despesas da Unicinos e outras coisas também que acontecem de questão de financeiro. Os atletas... Então, né, o que aconteceu foi que a câmera deu um bug e eu achei que ela tinha parado de gravar ontem, e aí na verdade ela continuou gravando e só me pegou reclamando que tinha travado. Então a gente tá continuando o vídeo hoje, porque ontem não deu mais tempo de gravar. Mas enfim, outro motivo que faz com que a LAUSP entre muito em dívida é por causa da própria inadimplência das atléticas. Por N motivos, assim, né? Todo mundo que é de atlética sabe que sempre dá algum BO e às vezes é difícil você se organizar financeiramente. Às vezes surgem despesas extras, às vezes você faz uma festa e ela dá prejuízo, né? O universitário é muito dinâmico nessa questão, né? Tipo, num mês a atlética tá super bem de dinheiro, na outra mês tá lascada e cheia de problema financeiro. Então, isso tudo reflete na LAUSP, já que a LAUSP é a junção das atléticas. Mas enfim, só para finalizar, é muito importante participar dos conselhos, das comissões, assim. Normalmente, para você participar deles, o que acontece é que as atléticas entregam, né? A sua atlética entrega um ofíciozinho com o seu nome, solicitando sua candidatura. E aí as atléticas como um todo, votam em quem vai ser os representantes de cada um dos conselhos. Então são os próprios membros das atléticas que fazem parte dos conselhos. Então isso é muito legal, porque é um caminho para as atléticas participarem mais ativamente da LAUSP, já conhecerem um pouco da rotina da LAUSP, porque a diretoria executiva não consegue fazer tudo isso, e nem dá para a diretoria executiva fazer tudo isso, ela já tem muita coisa para fazer. Então a gente consegue conciliar as coisas, né, com as atléticas trabalhando em conjunto através dos conselhos. E muita gente fica, nossa, não dá pra eu participar disso, eu não sei fazer um bando de coisa, ou nossa, dá muito trabalho, não dá pra fazer. Isso é tudo mentira, tipo, super dá pra fazer as comissões, elas não têm uma demanda de tempo tão grande assim. No caso da comissão disciplinar, assim, ela é convocada só quando tem demanda, então você não vai ter convocação sempre. Varia muito conforme vão surgindo os casos. Mas geralmente, tipo, você consegue fazer reuniões com vários casos de uma vez só e dar algum trabalho, porque você tem que estar lá na reunião e você tem que julgar os casos, buscar essa parte de legislação que vai ajudar a trabalhar o caso e até encaminhar as coisas para o Conselho de Presidentes, né, em caso de necessidade. Então tem um pouco de trabalho, mas não é uma demanda muito grande, não é uma coisa que você faz sozinho. A comissão disciplinar, ela tem 3 pessoas, né, que participam dela. O Conselho Fiscal também, ele só tem demanda quando existe alguma denúncia sobre o financeiro, né, quando as atléticas pedem para ele fazer uma apuração, e basicamente ele recebe as coisas conforme o tesoureiro manda. Então, se o tesoureiro quiser mandar por campeonato, mensalmente as despesas, ou uma vez no semestre, é isso que você vai trabalhar, depende do que for combinado com o tesoureiro. Você pode só apurar as contas, as planilhas dele, o Conselho Fiscal também pode marcar reunião mesmo para conversar e trabalhar os problemas. Então é super dinâmico e maleável como ele vai funcionar. O Conselho de Presidentes também, a grande demanda dele, na verdade, é nas reuniões.
Porque a mesa diretiva, né, a mesa diretora do Conselho de Presidentes, o Conselho Fiscal também tem 3 pessoas e ele tem que ter um ex-membro da LAUSP, esqueci de falar isso. E o Conselho de Presidentes também são 3 pessoas, né, o presidente, o primeiro vice e o segundo vice. Eles têm que ser de atléticas diferentes e basicamente, tipo, o trabalho deles é conduzir a reunião, o que significa que como eles estão presidindo a reunião, né, do Conselho de Presidentes, que é uma assembleia, eles têm que ser imparciais. Então, se você quer ser da mesa do Conselho de Presidentes, você não pode representar a sua atlética. Essa é a maior dificuldade, porque tem muita atlética que é pequena, e aí se a pessoa se candidatar para um cargo desse, ela não vai poder participar da reunião e a atlética dela vai ficar sem representação. Mas isso não pode ser um empecilho, assim, sabe? Eu acho que é muito importante ter gente de atléticas diferentes nos conselhos, e é muito importante que as pessoas se candidatem para esses cargos, porque é importante você fazer parte desse tipo de coisa. A gente reclama muito de como as coisas funcionam, e quando a gente tem uma oportunidade de estar lá participando e ajudando a construir, normalmente a gente sempre procura uma desculpa para se isentar desse tipo de responsabilidade. E assim, é nossa responsabilidade. Se a gente quer que o esporte universitário seja o melhor esporte universitário possível, a gente tem que construir algo e fomentar ele de alguma forma. Isso significa trabalhar em conjunto com a USP, seja nos conselhos, seja nas comissões que a USP forma para fazer os campeonatos. Então, é muito importante trabalhar em conjunto. Então, se você, atleticano, acha que você não pode ser da mesa do Conselho de Presidentes, acredite, você pode. Mesmo que você não tenha tanta experiência assim, muita coisa você vai aprender durante. A única capacidade que você realmente precisa é saber ouvir e conduzir um pouco as reuniões, assim, né? Às vezes as discussões ficam muito longas, você vai precisar fazer o pessoal parar e ter um foco. E você precisa direcionar as votações e fazer a ata também. Mas você não faz isso sozinho, tem mais uma e mais 2 pessoas, né, que vão fazer isso com você. A mesa tem 3 pessoas. Então, não é impossível, assim. A gente tende a achar que os trabalhos do esporte universitário são muito custosos, e eles não são, assim. Eles realmente não são. Eu já fiz parte do Conselho de Presidentes, eu fui presidente dele ano passado. Ele é semestral, né, então você não precisa, não é um compromisso por ano inteiro. Só o Conselho Fiscal e a Comissão Disciplinar, que são anuais. O resto é semestral. E aí, eu já fiz parte disso, eu também fui conselho fiscal já, e não dá tanto trabalho, assim. Eu tive muito trabalho por pontos específicos, assim, que foram problemáticos do ano passado. Mas não dá, entendeu? É uma forma muito legal de participar e de você aprender a entender o esporte universitário. Quando a gente vai para essas posições de conduzir o esporte universitário, a gente não está mais só vivendo na nossa esfera de atlética ou de atleta, a gente percebe que é muito difícil construir o esporte universitário, e a gente aprende a ver muito com o olhar do outro. As atléticas têm realidades muito diferentes e simplesmente a gente não para pensar nisso e trabalhar todas essas questões. É isso, gente. Se inscrevam e ajudem a LAUSP a trabalhar não sei falar isso. Mas é isso, gente. Eu não sei terminar nenhum vídeo.